Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Evangelista Ramon Ribeiro, o seu professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui da página EBD, Escola dos Servos de Deus, aqui pelo Facebook e também pelo canal no YouTube Evangelista Ramon Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula da revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 4, com o tema A Sutileza da Normalização do Divórcio. Essa é uma das áreas que a Igreja de Cristo vem sofrendo ataques do inimigo. Nas lições anteriores, a lição de número 1, 2 e 3, viemos abordando alguns ataques que a igreja vem sofrendo por parte do inimigo, tá certo? Então, a palavra-chave dessa revista é a palavra sutileza. Com isso, temos vários temas sendo abordados com essa frase. E o tema em questão que estaremos, a partir de agora, aprendendo e tendo conhecimento é esse que aparece aí na sua Team Live. A sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. O texto áureo, baseado em Mateus 19, versículo 6, vem nos informar o que Jesus vaticinou, o que Jesus afirmou. Explicando o texto áureo. A fusão ou união de duas pessoas, segundo as Escrituras, resulta em uma só. Isso se chama casamento, uma só carne, união carnal no ato sexual. O texto áureo mostra bem claro que a união no plano do casamento, quem une as pessoas é Deus, e que essa união não seja desfeita pelo homem. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O padrão bíblico para o casamento. A verdade prática vem informar que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um padrão para o casamento. E qual é esse padrão? Heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Vamos estar vendo as definições desse padrão bíblico, a qual ela estabelece sobre o casamento. Definição: heterossexual é a pessoa que recebe a orientação sexual e a atração ou ligação afetiva que se sente por outra pessoa. Indivíduos que gostam de outros do sexo oposto. Homem que se interessa por mulher ou mulher que se interessa por homem. São chamados de heterossexuais ou heteroafetivos. Casais héteros. Definição de monogâmico. Monogamia. O que é monogamia? Monogamia é a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro. Pode se dar a partir do matrimônio ou de qualquer relacionamento estável e duradouro.
A relação monogâmica ocorre quando um indivíduo tem apenas um parceiro amoroso ou sexual, podendo essa união durar a vida toda ou ser apenas durante um determinado período. Diz-se que uma pessoa é monogâmica quando ela não se relaciona simultaneamente com mais de um parceiro. Em geral, os relacionamentos monogâmicos estão relacionados com a ideia de fidelidade entre o casal. Definição: indissolúvel. Adjetivo: que não se pode dissolver, diluir em líquido. O óleo é indissolúvel em água, o que não pode ser desunido, desatado, inquebrável. Vínculos indissolúveis. Etimologia: origem da palavra indissolúvel vem da junção destas frases, a frase in mais dissolúvel. O que é a indissolubilidade do casamento? A indissolubilidade do casamento ou do matrimônio significa que é uma união permanente, uma vez que um homem e uma mulher se tenha unido num matrimônio cristão consumado. Não há poder na terra, nem sequer o do Papa, que possa dissolver esse vínculo. Não separe o homem, o que Deus uniu. Mateus 19, verso 6. Vamos para a leitura bíblica em classe, baseada em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 9. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Versículo 2. E seguiram muitas gentes, e curou-as ali. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lidos que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Explicando a leitura bíblica. Primeiro ponto. Os fariseus, que era um grupo religioso, vêm até Jesus tentar e também questionar Jesus acerca do repúdio. Eles fazem uma pergunta para Jesus:
No segundo ponto, eles perguntam para Jesus o seguinte: pode o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Era o que acontecia na época de Moisés. Por qualquer motivo, os homens repudiavam as mulheres e divorciava-se delas, dando-lhes carta de divórcio. Terceiro, Jesus responde que no princípio Deus fez macho e fêmea. Ou seja, quando Jesus se pronuncia dessa forma, esse discurso de Jesus, talvez, na atualidade dos dias de hoje, não se encaixaria na sociedade. Ele teria sido enquadrado pela sociedade dos dias de hoje como uma pessoa machista e homofóbica. Por quê? Porque ele está apontando qual é a origem e o propósito que Deus estabeleceu: o casamento, a união do homem com a mulher. Quarto ponto, Jesus aponta que o homem deve unir com a mulher. Quando ele diz assim: portanto, deixará o homem pai, mãe, e unir-se-á a sua mulher, Jesus está trazendo a referência do casamento. A referência do casamento é um homem e uma mulher. Esse é o casamento original instituído pelo próprio Deus. Outros casamentos, outras uniões que têm sido aprovadas na sociedade dos dias de hoje é fake news, não é válido, não é aceito e nem é aprovado pelo próprio Deus. Por quê? Porque foge do objetivo, do plano, o qual o Deus estabeleceu para o casamento. Jesus aponta que o homem deve unir-se com a mulher. Quinto ponto, Jesus ele diz assim: assim os dois passam a ser uma só carne, ou seja, passa a ser um só. Quando o homem se une à mulher, os dois agora estão em uma união, tanto carnal, como também uma união espiritual diante de Deus. Sexto ponto, essa união é Deus que une os dois. Jesus, ele pronuncia dizendo que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando ele faz essa afirmativa, a palavra está nos revelando, a palavra está nos mostrando que quando duas pessoas se unem no propósito do casamento, da união afetiva, elas passam a ser uma só carne. E essa união é um propósito de Deus. É Deus que une essas pessoas. Tá certo? É Deus que une essa união. Sétimo ponto. Não deve ser desfeita essa união pelo homem. Mas, infelizmente, isso tem acontecido nos dias de hoje. O homem tem desobedecido a palavra de Deus por causa do seu egocentrismo. O homem é egoísta. O homem, muitas das vezes, só pensa em si mesmo, nos seus desejos, nas suas vontades. Esquece da vontade de Deus. Esquece do propósito de Deus. Porque Deus estabeleceu o casamento. Porque Deus estabeleceu o matrimônio. Porque Deus estabeleceu a família. Muitos têm destruído a família. Muitos têm destruído o casamento. Muitos têm desobedecido a palavra de Deus. E
tem seguido por outros caminhos, o qual a lição vai estar tratando e nos mostrando caminhos esses que são muitas das vezes reconhecido, aprovado pela legislação do país, pelo Estado e pela sociedade. Enquanto aquilo que Deus estabeleceu está sendo desconstruído. Princípios e valores que são o certo, o correto, estão sendo invertidos. São a inversão de valores na sociedade dos dias de hoje. Vamos aqui seguir em frente. Os fariseus perguntam a Jesus por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiar as mulheres. Jesus ele diz que é por causa da dureza do coração do homem, por causa dos desejos egoístas do homem. Moisés permitiu que os homens naquela época pudessem se divorciar e dar carta de divórcio para as mulheres. Por alguns motivos, talvez o homem, achando que isso seria uma justificativa válida perante Deus, mas estavam sinceramente equivocados e erradamente. Jesus ele responde que por causa da dureza do vosso coração, mas que no princípio não foi assim. Ou seja, essa união estabelecida por Deus era para a vida toda. Essa união jamais deveria terminar. Essa união era para a vida toda. Jesus define a questão do divórcio em 3 situações. Vejamos. A primeira, quem repudiar a sua mulher e dar carta de divórcio e casar com outra, comete adultério. Está bem claro isso. Jesus deixou isso bem explícito. Ele disse que quem repudiar a mulher por qualquer motivo e der carta de divórcio para ela e casar com outra mulher, está cometendo adultério. E segundo a palavra de Deus, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Tá certo? Então, quem comete este pecado está cometendo um erro muito grave que pode custar a salvação da sua alma eterna. Então, a pessoa que repudiar o homem ou a mulher e casar com outro ou com outra, está cometendo adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O segundo ponto de definição que ele traz para o divórcio, ele diz assim: quem casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, não é só aquele que repudiou, que divorciou, que deu carta de divórcio e que casa com outro ou com outra, que vai estar cometendo adultério, não. Aquele que também casar com a pessoa que foi repudiada, que recebeu a carta de divórcio, que se divorciou, tá certo? Vai estar também cometendo esse pecado grave diante de Deus. Qual? O que Jesus afirmou: adultério. E mais uma vez reforçando, adúlteros e adúlteras não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que falo isso. Foi o próprio Paulo, por meio do Espírito Santo, que escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 e versículo de número 9 e 10, ele vai dizer lá que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E ele classifica também aí uma classe de pessoas que não vão estar enquadradas em herdar o reino de Deus, tá certo? Então, a terceira e última definição que Jesus traz acerca do divórcio é o seguinte: terceiro,
Permissão de divórcio só em caso de prostituição. O que isso significa? Traição, infidelidade no matrimônio, infidelidade no casamento, de ambas as partes, tanto o homem como a mulher. Traiu um ao outro, está cometendo o pecado de prostituição, que, segundo a tradução da palavra, leva para a palavra adultério. Então, a pessoa que cometeu a prostituição, a traição, a infidelidade no matrimônio, ela se tornou uma pessoa adúltera, tá certo? Ela cometeu o pecado de adultério. Então, são 3 definições. Quem repudiar e dar carta de divórcio e casar com outro ou com outra, está cometendo adultério, e é grave isso diante de Deus. Segundo, quem casar com um repudiado, quem casar com um divorciado, também está cometendo adultério, segundo a afirmação de Cristo. E em terceiro, permissão de divórcio só em caso de prostituição, traição, infidelidade no matrimônio. Tá certo? Então, está bem definido aqui essas 3 situações em questão do divórcio. Seguindo em frente, vamos para o objetivo da nossa lição. Objetivo da lição. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legais e moral do divórcio. Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Primeiro, expor. Segundo, pontuar. Terceiro, refletir. Estaremos expondo o divórcio no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vai entender como era que no passado as pessoas se lidavam com essa questão do divórcio no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, dentro de um contexto bíblico, tá certo? Estaremos também pontuando os aspectos legais e moral do divórcio. Ou seja, o divórcio, ele tem 2 aspectos. Quais são? O aspecto legal e o aspecto moral. E também estaremos refletindo a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Ou seja, como é que um sacerdote, como é que um pastor lida com essa questão nos dias de hoje? Como é difícil, como é uma situação delicada, complicada. Os pastores são desafiados a lidar com pessoas nesta situação em questão. Seguindo em frente, vamos agora para a introdução. O divórcio é entendido como um ato pelo meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. A introdução da nossa lição vem apontar o divórcio, e ele é entendido como um ato pelo meio do qual o casamento é chegado ao fim. Divórcio é o fim de um casamento. E o que levou ao fim desse casamento? O que levou essas pessoas a se divorciarem? A lição vai trazer essas informações. Nesse aspecto, o divórcio é o fim, é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado ou consequências, a anulação de seus efeitos civis. Ou seja, o casamento ele é amparado pela Constituição
pela legislação, pelas leis civis. Quando se divorcia, o casal perde os direitos perante a legislação, perante a Constituição de cada país. Sendo que, se o país tem leis que sustenta e ampara o casamento, eles são amparados por direitos e também deveres, tá certo? Assim como temos direitos, também temos deveres. Não podemos se esquecer disso. Assim como temos direitos, também temos deveres a cumprir. Seguindo em frente. Direitos civis de um casamento. Os 5 direitos que você tem ao se casar e não sabia. O primeiro direito é a integrar o plano de saúde do cônjuge. Segundo direito, isenção de pagamentos de impostos em caso de doação do cônjuge. Terceiro direito, declaração de imposto de renda em conjunto. Quarto direito, direitos garantidos com a escolha do tipo de divisão de bens. Quinto direito, direito de receber a pensão por morte. Então, quando há divórcio, o casal perde esses direitos aqui. Eu trouxe só a título de informação. Se você quer se aprofundar mais em conhecimento sobre esses 5 direitos que um casal tem perante as leis civis, você pode estar aí fazendo uma pesquisa mais aprimorada, mais aprofundada, tá certo? A nossa lição, ela vem nos informar acerca do divórcio. Ela vem nos trazer os aspectos, o contexto, tanto no passado como hoje, no presente. E é um tema que ele não tem como ser esgotado, tá certo? É um tema que acredito, assim como a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, nos dando revelação, mais conhecimento, mais profundidade. Esse é um tema que perante a sociedade, por mais que o tempo passe e os anos passem, ele se renova. Por quê? Porque as leis mudam, né? Surge muitas ideologias a respeito do divórcio, a respeito da família, a respeito do casamento. O que é que está acontecendo na sociedade dos dias de hoje? Muitas ideologias estão surgindo e a lição vem tratar desse tema em questão, tá certo? Que é o divórcio. Se você quer saber mais sobre os direitos civis de um casamento, você pode estar aí se aprofundando, fazendo mais pesquisas aprimoradas sobre esse tema. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição, ela está abordando a questão que, dependendo do país, dependendo da cultura do país e também dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou o fim do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea, da cultura bíblica e da modernidade dos dias atuais. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas
ensina sobre este assunto. Olha só que informação importante. A sociedade dos dias de hoje tem tornado vulgar e banal e normal o divórcio, certo? Hoje é fácil casar e divorciar. É mais fácil se divorciar do que casar. Está muito fácil hoje divorciar perante a lei, perante a sociedade, tá certo? E nós estaremos tomando como base aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. O que é isso? As Assembleias de Deus têm esse livro que é um confessionário de fé, tá certo? Estaremos também baseando nele o que ele orienta em comum acordo, em comum denominador com a palavra de Deus, tá certo? Em denominador comum com a palavra de Deus, em unidade, esse confessionário, essa declaração de fé vai estar também em concordância, tá certo? Vamos seguir aqui em frente, porque tem muito assunto importante aqui para estar tratando. Palavra-chave da lição é a palavra divórcio. Introdução. Vamos agora mapear e pontuar a introdução que até aqui foi nos apresentada. Primeiro ponto. O divórcio é entendido como um ato pelo meio do qual o casamento é dissolvido. Dissolvido, ou seja, é terminado. O primeiro ponto vem trazer a informação que o divórcio entendemos como um ato de que o casamento chegou ao seu fim. Vamos para o segundo ponto. Com isso há consequências. A introdução vem nos mostrar que, com o fim de um casamento, tem consequências. Quais são? A anulação dos direitos civis. Tá certo? E terceiro, a lição vem nos apresentar que, dependendo da cultura do país e dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Quarto ponto, a lição fará uma análise do divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea, na cultura baseada na palavra de Deus e também na cultura da sociedade. Quinto ponto, a tendência contemporânea é de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal. Estamos perante uma sociedade que divorciar hoje é moda, tá certo? É algo que está na moda, se divorciar. Tem motivos para tudo. Com isso estão banalizando, tá certo? Está tornando o divórcio banal e algo normal. Coisa que para nós cristãos que servimos a Deus, isso não é normal, isso é anormal. Tem alguma coisa errada por trás disso aí. Sexto ponto, a lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras ensinam sobre esse assunto, tá certo? Estaremos baseando o divórcio naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Sétimo ponto, também vamos estar sendo orientado por um documento confessional, a declaração de fé,
das Assembleias de Deus, que ensina e orienta sobre o divórcio. Primeiro tópico: o divórcio no contexto bíblico. 1.1 O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Estaremos vendo agora como era que ocorria essa situação do divórcio na cultura bíblica, no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Temos aí algumas referências. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 25. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Olha que algo fantástico! A palavra de Deus está mostrando o plano original de Deus para a raça humana. O plano original de Deus para a raça humana, que é o casamento, dentro dos padrões estabelecidos por Ele. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Talvez esse discurso, essa lição, talvez uma pregação baseada nesse tema, nessa passagem bíblica, não se enquadra mais na sociedade dos dias de hoje. Porque o homem tem sido deformado muito, tem sido deformado a tal ponto dele se esquecer do propósito pelo qual Deus estabeleceu a família, o casamento. Olha aí, o casamento tem a bênção de Deus. E Deus os abençoou quando uniu Eva e Adão, Adão e Eva. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai-a, sujeitai-a. Quando Deus diz para eles frutificar, produzir, se produzisse, e multiplicai-vos, e enchei a terra, esse é o propósito, esse é o plano do casamento. Essa é a origem porque o homem se casa, porque a mulher se casa, tá certo? Para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Se o casamento ele não estiver enquadrado dentro desse parâmetro bíblico, dessa cultura da palavra de Deus, ele está fora do plano e do objetivo que o Criador estabeleceu, tá certo? Então, o casamento, segundo o entendimento da palavra de Deus, é entre um homem e uma mulher. Fora disso, está fora do padrão que Deus estabeleceu. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4.
quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, carta de divórcio, e lhe dará nas suas mãos e a despedirá da sua casa. Deuteronômio 24, versículo 1. A palavra está mostrando o contexto da antiga aliança, como era que a sociedade dos tempos de Moisés, principalmente os homens, eles lidavam com essa questão de se divorciar das suas esposas. Se ele achasse uma coisa feia, era motivo de dar carta de divórcio, repudiar a mulher e se separar. O que seria essa coisa feia? O que seria essa coisa feia que a palavra de Deus se refere? Vamos seguir aqui em frente. Em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica é o arte dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Tá certo? Estamos vendo aí o quadro sendo explicado. É o arte dabar, expressão hebraica. A origem dessa palavra vem do hebraico, uma das línguas que foi escrito alguns livros originais da Bíblia, tá certo? Grego, hebraico e aramaico são 3 línguas em que a Bíblia ela foi escrita. Essa palavra é o arte dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretava de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Então, na cultura do Antigo Testamento, se o homem achasse alguma coisa vergonhosa, alguma coisa feia na sua esposa, era motivo deles se divorciar, da carta de divórcio. Eu posso apontar algumas interpretações, talvez, que foram abordadas por essas escolas rabínicas, que interpretava de vários modos, talvez pela esposa ser mais velha, talvez por ela não ter mais, a beleza como a de uma jovem, pela idade, pela alguma deformação física, tipo acontecia um acidente com a mulher e a deformava, e quando o homem olhasse para ela, não achasse mais graça nela, então era motivo do homem, de forma banal, se divorciar e se separar da esposa. Tá certo? É que o texto está mostrando que, por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu que alguns dentre eles pudessem repudiar a esposa e pudessem dar a carta de divórcio. Mas, nos dias de Moisés, acontecia algo muito sério, muito rígido em questão do divórcio, tá certo? Se a pessoa adulterasse, ela era punida com a morte. João capítulo 8, Jesus é tentado pelos religiosos. Trouxeram uma mulher pegada no ato flagrante em adultério e levaram ela para ser julgada por Jesus.
Os homens queriam executar juízo sobre aquela mulher, mas o juízo que estava sendo aplicado contra aquela mulher era inválido, ou seja, o julgamento que estava aplicando para aquela mulher era inválido. Por quê? Porque não era só a mulher que merecia ser apedrejada. O homem também, que cometeu o adultério com ela, deveria também ser levado para ser executado, para ser apedrejado, tá certo? E a morte, muitas das vezes, era por apedrejamento. A pessoa adulterou, era descoberto o ato, elas eram levadas sem piedade à morte, tá certo? O juízo era executado dessa forma. Então, a lição está mostrando que a coisa feia que o homem achava na sua esposa não era o adultério, tá certo? Era outras questões. Era outras questões que levavam os homens a se divorciar. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. A lição está mostrando aqui que em tal circunstância que ocorria aí o divórcio no Antigo Testamento, a mulher que era repudiada, a mulher que era divorciada, se ela casasse novamente, ela não estava cometendo adultério, tá certo? Era respeitado isso como um ato legal, tá certo? O casamento era legítimo, mas ocorria o seguinte: o primeiro marido de quem ela havia se divorciado não poderia se casar novamente com ela. Estamos vendo aí o que a lição está nos mostrando acerca do divórcio no contexto bíblico, no contexto do Antigo Testamento, no contexto da antiga aliança. Estamos vendo aí o que a lição está nos apresentando. Vamos agora para o mapeamento e apontamento sobre esse primeiro tópico que a lição vem nos informando. Primeiro tópico: o divórcio no contexto bíblico. 1.1. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Primeiro ponto: na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Monogâmico, significado de monogâmico. Monogâmico é a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro. Esse é o significado da palavra monogâmico. É a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro, certo? O homem e a mulher, casados, não tem outros parceiros, tá certo? É só um parceiro. Vitalício. Vamos ver agora o significado da palavra vitalício. A palavra vitalício, ela vem do adjetivo desenvolvido para durar a vida inteira e pode ou deve durar para toda a vida. Exemplo: salário vitalício, ou seja, a pessoa recebe aí uma aposentadoria que só tem validade até a morte.
assim como o casamento, quando o sacerdote ministra, né, ele faz a confissão dizendo até que a morte os separe, cuja garantia de permanência é estabelecida pela lei ou regulamentada pela Constituição. Vitaliciedade, né? Isso se chama vitaliciedade. Segundo ponto, o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, tá certo? Nós, como servos de Deus, temos que levar isso em consideração, levar isso muito a sério. Se Deus odeia o divórcio, será que nós vamos estar banalizando o divórcio? Vamos estar levando isso a frouxo? Levando isso de qualquer modo, de qualquer maneira? Como o mundo tem apresentado? Claro que não. Temos que levar isso a sério. Não é porque tem um motivo para se separar, para se divorciar, que você vai se divorciar, não. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, tem que se basear naquilo que a palavra de Deus orienta, instrui, ensina, tá certo? Terceiro ponto. Contudo, em certos casos que ocorria lá na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, o divórcio era previsto, tá certo? E em outros aparece como permissão, como no caso quando Moisés permitiu os homens se desquitarem, se divorciarem das suas esposas, dando-lhes carta de divórcio, tá certo? Quarto ponto. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, a lição mostra que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Expressão hebraica é o artidabá, traduzida como coisa feia. Possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Então, a lição também vem apontar, né, algo que acontecia lá na Antiga Aliança, como os homens lidavam com essa questão do divórcio, ou seja, por motivos que eles tentavam justificar, né, o fim do casamento, e não por motivos que a palavra de Deus reprova o divórcio. Eles estavam pecando, cometendo um erro grave, né, em se divorciar das suas esposas por qualquer motivo, por qualquer coisa, tá certo? Quinto ponto. Isso deu margem para uma série de debate pelas escolas rabínicas que interpretava de diferentes modos. Ou seja, essa questão de coisa feia em Israel, as escolas rabínicas debateram sobre o que seria essa coisa feia que os homens encontravam nas suas esposas, a ponto deles se divorciarem. Houve debate e houve diferentes modos de interpretação desta palavra, tá certo? A palavra coisa feia. Sexto ponto. Segundo a lição, isso ficou claro, que isso não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Veja Êxodo 22, 22. Sétimo ponto. Em tais circunstâncias,
Após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, que não estaria cometendo adultério. Seu segundo casamento era reconhecido como legítimo, e seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, ele não poderia se casar novamente com ela. Esse sétimo ponto vem trazer circunstâncias que acontecia após o divórcio na antiga aliança. A mulher não poderia se casar com outro homem, ou seja, a mulher poderia se casar com outro homem, tá certo? A mulher poderia se casar com outro homem que não estaria cometendo adultério. Segundo, o casamento era reconhecido, o seu segundo casamento era reconhecido como legal, legítimo. E seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, ele não poderia se casar novamente com ela. 1.2. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Até aqui, nós vimos o contexto do Antigo Testamento, como os homens se lidavam com a questão divórcio. Agora vamos ver no Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus, que é o casamento, dure para toda a vida. Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Mateus capítulo 19, versículos 7 ao 9. Os fariseus, eles davam motivos para justificar o fim do casamento. Esses motivos foram rejeitados por Jesus. Inclusive, a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, do grego apólio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moixalmai, que significa adulterar. Mateus capítulo 5, verso 32. Mateus capítulo 8, verso 3. Corrigindo. João capítulo 8, verso 3. Mateus capítulo 5, verso 27. Romanos capítulo 13, verso 9. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Atenção! Correção de um erro da revista. Paramos aqui um pouco. Houve um erro da revista. Estaremos corrigindo, tá certo? Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha, torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, verso 32. No original, no grego, a palavra usada aqui foi porneias. Na revista, o escritor disse que é moixalmai, declinação de moqueia. Essa afirmação está errada. De acordo com a lição 3 dessa mesma revista, porneias significa
qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Porneia pode significar adultério, mas tem um significado mais amplo. Quando os escritores do Novo Testamento querem falar de adultério, eles usam moqueia e não porneia. Leia o trecho do livro Ética Cristã, de Norma Geisler, onde está aí sublinhado em verde. Em algumas passagens das duas palavras infidelidade, porneia, e adultério, moqueia, são usadas de forma recorrente e distinta uma das outras. Por exemplo, Jesus disse: porque do coração é que sai adultério, imoralidade sexual. O que se depende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não se dissolve o casamento aos olhos de Deus. Tá certo? Então houve aí um erro da revista que foi corrigido. Não é a tradução Mochalmai e nem porneia, tá certo? É moqueia. A tradução da palavra adultério é moqueia, tá certo? Do grego. E o que desprende da passagem bíblica, tá certo? Que vamos ver agora, é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério, ele não tem invabilidade perante os olhos de Deus. Ou seja, o casamento continua válido, tá certo? O casamento continua valendo. Agora, se houve a infidelidade, aí a pessoa que foi traída tem o direito de contrair um novo casamento, tá certo? Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Tá certo? A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Ou seja, o que a lição está nos apresentando agora é de algo bem interessante. No contexto das suas cartas, o casamento, que é uma instituição divina, também é reconhecido como legítimo por parte de Paulo para a vida toda. Contudo, o apóstolo ele vem tratar de outras situações que não foram mencionadas nos evangelhos, tá certo? Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho
e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo vem tratar do casamento entre cristãos, tá certo? Ele vem colocar uma questão em pauta, ele vem definir essa pauta da seguinte forma. Ele vem dizendo que não era ele que mandava e nem que afirmava, mas Deus. Que se a mulher não se aparte do marido, tá certo? Não se separe do marido, ou o marido da mulher. Se, porém, se apartar, essa era a opinião dada por Deus. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão, do grego deudolatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, tá certo? Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, seria legal a mulher contrair um novo casamento. Esse casamento seria legítimo, tá certo? Se o abandono viesse por parte do não crente. Primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. 1.2, o divórcio no Novo Testamento. Vimos no contexto do Antigo Testamento e agora estamos vendo no contexto do Novo Testamento. Primeiro ponto. Em Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus para a humanidade é que o casamento dure para toda a vida, tá certo? Nada de casal hoje, daqui 2 anos, 5 anos, se separar não. Se separar, se não for por motivo de prostituição, está errado, tá certo? Se separar por outros motivos, está errado e a pessoa está pecando, cometendo adultério. Segundo ponto, ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. Jesus rejeitou essas justificativas do fariseu, que por qualquer motivo, pela dureza do coração, eles davam carta de divórcio para as mulheres e repudiava as mesmas. Terceiro ponto, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, que do grego é apólio, o divórcio,
é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego mokeia. Traduz o termo grego mokeia, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, é de alguém que cometeu adultério. No texto de Mateus, portanto, é de alguém que cometeu adultério. Quarto ponto. O que desprende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por outras razões, que não seja o adultério, o casamento não dissolve aos olhos de Deus. Ou seja, o casamento não termina, não acaba por outros motivos perante os olhos de Deus, a não ser por causa do adultério. Quinto ponto. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a outro casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e se ele ou ela se casar com outro ou com outra, comete adultério. Sexto ponto. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando a motivação do fim do primeiro casamento foi o adultério. Sétimo ponto. No contexto das cartas de Paulo, o casamento é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Oitavo ponto. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere aos casamentos entre cristãos e casamentos mistos, quando um crente era convertido ao Evangelho e o outro não. Nono ponto. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal vier a se separar, não se case de novo ou se reconcilie, tá certo? Décimo ponto. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. O que isso significa? Está sujeita à servidão, de não ter a possibilidade de casar-se novamente, ou seja, ela não teria esse jugo, ela estaria livre para casar-se novamente, se assim a desejasse, tá certo? Ou desejasse. 11º ponto. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, que do grego é deudolatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Ou seja, tanto o homem como a mulher foi abandonado pelo seu companheiro, então você está livre para se casar novamente. Mas nos casamentos mistos, ou seja, um crente e não crente, tá certo? Por causa da sua fé em Jesus Cristo, o seu parceiro resolveu se divorciar, resolveu se separar, abandona o cônjuge, né, o parceiro ali, e segue a vida dele. Você está livre para se casar novamente. 12º ponto. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, só se o abandono partir do cônjuge não crente. Sinopse 1. O divórcio está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Segundo tópico,
A sutileza da normalização do divórcio. Agora vamos tratar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal e moral. Aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da Constituição brasileira, é mais fácil alguém se divorciar e casar novamente. É triste isso, né? É triste o que acontece no nosso Brasil, no nosso país. Mas são os pedidos de divórcio do que os pedidos de casamento, tá certo? E as razões que muitas das vezes eles levam como justificativa são muitas, tá certo? São muitas justificativas, a qual é amparada pela legislação brasileira e pelo Estado, tá certo? Então, a partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso, como se isso fosse algo normal. No aspecto legal da Constituição brasileira, é mais fácil alguém se divorciar e casar novamente. Ou seja, já houve épocas que a questão do divórcio no Brasil era levado mais a sério, tá certo? Era mais rígido essa questão do divórcio. Vimos aí o aspecto legal, agora vamos estar vendo o aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio ou um novo casamento. Mas os cristãos devem perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal. Contudo, as Escrituras definem o seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que conta com o amparo legal do Estado. Com tudo isso, é moral para um cristão? Acredito que não. Um cristão deve fazer isso? Dever, não deve, mas muitos, infelizmente, faz. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveria ter feito. Há um preço alto a se pagar. Aqueles que arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Sinopse 2. O divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral. Terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Primeiro ponto, a pessoa do divorciado deve ter acompanhamento pastoral e psicológico. Ou seja, a pessoa que está nesse processo de divórcio, de separação, ela precisa ter um acompanhamento psicológico
e espiritual. Por quê? Porque a ruptura, o fim de um relacionamento, o fim de um casamento não é fácil. E muitas pessoas não têm estrutura e não estão preparadas para lidar com essa situação muitas das vezes. Tem pessoas que ficam traumatizadas devido às traições, devido ao abandono, devido ao desgaste do relacionamento, o desespero, o medo da solidão, o medo do que será dali para frente, o que aquela pessoa vai fazer da sua vida, né? A pessoa se sente arrasada, se sente destruída. E se ela não tem uma estrutura psicológica, emocional, uma estrutura espiritual, muitos acabam cometendo loucura. Vemos aí casos perante a sociedade que um dos cônjuges não suportou o fim, o término do casamento, da separação e fez loucura, se suicidando ou matando os filhos e também o seu companheiro ou a sua companheira. Uma família sendo destruída por uma tragédia, porque a pessoa não soube lidar com esta situação da questão da separação, do divórcio, do fim do relacionamento, tá certo? Então, essas pessoas que passam por esse processo, elas devem ser acompanhadas, elas devem passar por um acompanhamento pastoral e psicológico, ela deve ter amparo espiritual e emocional, tá certo? Então, essa questão jamais deve ser negligenciada. Não é fácil passar por essa situação. Tem pessoas que carregam traumas para o resto da vida, tá certo? Para o resto da vida. Se privam, se machucam neste processo. Então, essas pessoas jamais devem negligenciar esse acompanhamento espiritual e psicológico. Segundo ponto, o divorciado como cristão. A condição de ser membro da igreja. Os pastores são desafiados dia a dia a lidar com essa questão. O caso de divórcios se multiplica e as razões que o motivam nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado. A pessoa do divorciado deve ser vista como alguém amado por Deus. Contudo, esse amor não seja justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Esse segundo ponto do terceiro tópico vem trazer à tona a pessoa do divorciado como cristão. Como cristão, o que levou você a se divorciar, por exemplo? O que levou ao divórcio? Será que foi enquadrado dentro da palavra de Deus? Será que você seguiu os princípios e os valores estabelecidos, as orientações que a palavra de Deus ela orienta, que ela ensina para você viver, praticar e seguir? Como cristão, membro de uma igreja, os pastores são desafiados dia a dia a lidar com essa questão. Por quê? Porque os casos de divórcios se multiplicam na sociedade.
E as razões que o motivam nem sempre são bíblicas. Então, um pastor, um sacerdote, ele tem que estar com estrutura física, emocional também, para lidar com essa questão. Ele tem que tratar com cuidado essa questão. Por quê? Porque na igreja tem pessoas convertidas, transformadas pelo poder do evangelho, e tem pessoas que ainda não são. Pessoas que só são simpatizantes, que muitas das vezes são membros, que frequentam a igreja, mas que ainda não se decidiram com relação à sua fé, tá certo? Elas amam, gostam de ir para a igreja, de estar no culto, mas ainda não se decidiram. Mas frequentam aquela igreja e já é considerada como um membro da igreja, não como mais um visitante, tá certo? E tem aqueles que são cristãos e que chega nessa questão do divórcio ou de se divorciar. E o motivo, a motivação que levou a esse ponto, é o que a lição está nos informando, que muitas das vezes não são bíblicas, ou seja, não é baseado naquilo que a palavra ensina, tá certo? As pessoas estão como na antiga aliança, devido ao coração duro, egoísta, por qualquer motivo, querem pôr um fim no casamento, querem se divorciar, querem se separar. Se divorcia, se separa, como se troca de camisa, como se isso fosse normal. O divórcio está sendo tão banalizado que as pessoas acham isso normal. Mas para nós, como cristãos, servos de Deus, que entendemos qual é o plano de Deus para o casamento, para a humanidade, o plano de Deus para a humanidade, que é o casamento, não devemos seguir dessa forma, tá certo? A moda do mundo. Sinopse 3. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e psicológico, tá certo? Conclusão, desfecho final. Primeiro, vimos na lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Vimos o divórcio no contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e vimos no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança. Segundo, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Tá certo? Há uma banalização do divórcio na sociedade dos dias de hoje. E a conclusão desta lição vem nos informar que até mesmo entre os cristãos está havendo uma tendência deles enxergarem o divórcio como se isso fosse algo normal. E a lição vem nos alertar que essa é uma postura perigosa e arriscada e até mesmo pecaminosa. Terceiro ponto. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. A lição está nos informando que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos, tá certo? Nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos basear e moldar a nossa vida nesses princípios, nesses preceitos que a palavra de Deus ensina e orienta.
tá certo? O quarto ponto, o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Esse quarto ponto vem nos informar que o casamento é uma instituição divina e que ele reflete o ideal de Deus, tá certo? Qual é o ideal de Deus para a minha vida e para a sua vida? O casamento, tá certo? Por quê? Porque ele instituiu. Quinto ponto, portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Ou seja, quando uma família se separa, quando um casamento se destrói, acaba, isso nós não devemos enxergar como algo normal, tá certo? Não é normal. Não é normal, tá certo? Então, muitos na sociedade dos dias de hoje têm vulgarizado e banalizado o divórcio como algo normal. Agora vamos revisar o conteúdo da nossa lição. Primeira pergunta: qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Vimos nesta lição o significado da palavra monogâmico e vitalício. Você tem aí as referências baseado em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 25. Segunda pergunta: qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? Qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda ou para toda a vida. Mateus 19, versículo 4 ao 6. Terceira pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? Quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? Aspecto legal e moral. Quarta pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio que envolve a prática pastoral? Quais são os dois aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? A pessoa divorciada e o divorciado como cristão. Quinta pergunta: o que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? Quinta pergunta: o que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? As Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. As Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Tá certo? Essa foi a nossa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical.
aqui na página EBD barra Escola dos Servos de Deus, com o professor Ramon Ribeiro, do Distrito Federal. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta lição, essa aula, tenha sido produtiva e edificante para você. Aonde quer que você esteja, um forte abraço. Até a próxima lição. Estou ansioso. Até a próxima aula. Que Deus abençoe. Vamos estar aí aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Convide mais gente, tá certo? Compartilhe. Fique à vontade, compartilhe as nossas lições para que outras vidas sejam abençoadas e edificadas através desta aula. Esta aula é baseada na revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Essa aula é uma aula profunda, em profunda análise, baseada em slide também, tá certo? É uma aula interativa, baseada na revista, mas apresentada de forma e em formato interativo e em slide. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. E eu fui!